Olá, hoje recebemos aqui na Interativa o advogado Alfredo Bock Brum. Ele que é especialista em processo civil, direito processual e também direito público. Muito obrigada, Alfredo, por estar aqui conosco e por ter contribuído nessa edição tão importante que foi esse especial jurídico. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, Silvana, na tua revista. Somos admiradores do teu trabalho. Eu que agradeço o espaço e é muito bom, ainda mais no mês do advogado, a gente poder falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa profissão e das coisas que podem vir a ser úteis para a sociedade como um todo. Coisa boa. Então, assim, no teu artigo deste mês, tu fala sobre inventário extrajudicial mesmo quando há testamento. Então, explica para a gente um pouco como que isso funciona. A questão é que, em 2007, a Lei 11.444 passou a permitir que os inventários e as partilhas, que é uma parte do processo de inventário, se pudesse fazer através da via extrajudicial. O que é extrajudicial, para explicar de forma mais sucinta e mais simples? É fora do Poder Judiciário. Então, com relação a esta opção que se passou a ter lá desde 2007, hoje já vamos com 14 anos, estamos debutando em janeiro essa legislação e muitos ainda não conhecem, né? Então não havia nenhum problema com relação a se fazer a partir de então o inventário via tabelionato, através de uma escritura pública que não necessitava mais a homologação judicial, né, nem a participação no próprio Ministério Público, desde que as partes fossem capazes, né, concordantes, ou seja, não poderia haver litígio, e inexistisse testamento. Então, quanto a isso, não era problema nenhum. Ocorre que, então, haver testamento, ou seja, se a pessoa fizer uma disposição para depois de sua morte, que é o próprio testamento, isso levaria ao impedimento da utilização desta via extrajudicial, que é uma via certamente mais célere, né? Então, começou a se discutir isso. O nosso próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na interpretação dessa legislação, já sobre a égide do novo Código de Processo Civil, começou a entender que, havendo testamento, não se permitiria esta via. Para nossa felicidade, há pouco mais de um ano e pouco, mais precisamente em dezembro de 2019, esta questão, através de um processo do Rio de Janeiro, foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, onde a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Luiz Felipe Salomão, viabilizou esta possibilidade, no entendimento dele, dizendo que mesmo quando houver testamento, não impediria a utilização desta via extrajudicial, ou seja, fazer o inventário via tabelionato, desde que precedida pelo registro do testamento. O registro é uma questão muito mais formal da análise para ver se não há alguma nulidade no testamento em si, e é muito mais célere, porque o registro, embora se tenha que utilizar o judiciário num primeiro momento, ele é uma jurisdição voluntária, ou seja, o juiz não analisa questões de discussões mais aprofundadas, como no inventário, enfim. Então, uma vez fazendo o registro, se permite hoje também, havendo o testamento, que era a discussão até então, a realização deste procedimento, que é muito mais rápido, muito mais célere, e acaba beneficiando não só o próprio Poder Judiciário, com seu desafogamento, como também o cidadão, que em pouco tempo, né, para tu teres um exemplo, ainda esse ano, e nós, lá em Santiago, né, que é onde a minha base do escritório, eu tive a oportunidade de ser o pioneiro, e não quero dizer com isso que seja o melhor, não, porque havia essa discussão, mas a própria Corregedoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, através do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela já, ao ocaso de dezembro, posterior a essa decisão do ministro Salomão, já editou um provimento número 28 de dezembro de 2019, em que estabelece essa possibilidade. Então, está caindo por terra uma coisa que a gente já vinha defendendo, né, esta possibilidade, e hoje está à disposição do cidadão também quando há testamento.
Isso é muito bom, porque a gente vê que são muitas demandas que precisam ser atendidas, muitas vezes pelo judiciário, e o inventário, quantas pessoas estão dependendo daquele inventário para poder tocar suas vidas também, né, Alfredo? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que agora, cada vez mais, está sendo para facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza. Nós todos, né, como juristas, né, temos que ter também esse viés de buscar vias alternativas, né, para a solução dos eventuais conflitos. Óbvio que é pressuposto para a utilização dessa via a inexistência do conflito, mas isso faz com que as pessoas também convirjam um pouco mais para aparar algumas pequenas arestas, porque em troca da morosidade, às vezes, né, a postergação de um processo por anos, né, você já tem a possibilidade de em pouco tempo ter o seu patrimônio já destinado a quem de direito, né? Para tu teres uma noção, esse ano eu comecei a falar e não terminei. Um senhor com mais de 80 anos de Florianópolis queria fazer um inventário aqui em Santa Maria. E nós damos essa oportunidade e havia testamento, né? A gente fez o registro de testamento e em 25 dias ele estava com o patrimônio já destinado àquilo, não precisou sair de Florianópolis, porque ele nomeou um procurador aqui, né? E teve o seu pleito, né, imediatamente atendido. Claro que isso parte também, uma questão importante de falar. Os tabeliães, eles são da escolha do cidadão. Olha que interessante. Então, tu podes hoje fazer um inventário com um patrimônio aqui de Santa Maria, lá em Santiago. É possível ser em outras comarcas. A escolha do tabelião pode ser. O que não se escapa é que, uma vez feita a partilha, esta escritura pública, você tem que, se for um imóvel, você tem que fazer o registro no local onde realmente estão esses bens. Tá? Mas a realização do inventário em si pode ser feita em qualquer tabelionato do nosso país. Que informação importante. E, Alfredo, eu acho que isso também é uma contribuição bem importante, no sentido de que, se as pessoas não tiverem esse planejamento e fazer o inventário depois, às vezes as custas processuais também são muito mais altas, não é? Na verdade, existe um prazo legal de 60 dias para a realização do inventário, né, quando há o falecimento, né. O nosso estado do Rio Grande do Sul dificilmente aplica alguma sanção pelo retardo, né. A gente costuma... Mas isso veio a facilitar, inclusive, algumas demandas que estavam represadas, né, porque com esta facilitação, pessoas que faleceram há 10 anos, 15 anos, 20 anos, estão buscando já a regularização do seu patrimônio, e justamente por causa dessa celeridade. Quem se fala inventário, as pessoas veem, isso é demorado, enfim, né? Eu tive falando com a tabeliã da cidade de Bossoroca há poucos dias, né? Ela disse, com os documentos todos em dia, em uma semana ela é capaz de entregar uma partilha já a cada herdeiro, né, a quem de direito. Então, isso, né, e não estou fazendo propaganda, né, é para todos os tabeliães, sim, né, isso também vem ao encontro da seriedade do advogado, que pode auxiliar e muito, né, porque o advogado é indispensável também neste procedimento, né, mesmo que seja extrajudicial, a presença do advogado. A resolução número 35 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ela estabelece isso, né? E, inclusive, a liberdade de escolha dos tabeliães, e os tabeliães têm um impedimento de indicar advogados, né? Porque senão daqui a pouco os tabelionatos teriam um advogado deles para fazer os inventários. Então, isso vem também ao benefício dos advogados, por causa dessa celeridade, também tem interesse em ver o seu trabalho realizado de uma maneira rápida, né, e efetiva, né, e também do cidadão, que tem aí os seus direitos consagrados de uma forma bastante simples e rápida. Muito bem, nós agradecemos então a tua participação. Confere no nosso canal do YouTube a entrevista completa e também na revista impressa e no site da Interativa. Quero te agradecer novamente, o Alfredo, que veio recentemente agora da Europa e veio especialmente aqui na nossa revista para trazer essas informações tão importantes, visto que a tua atuação também é bem forte em Santiago. Alfredo, muito obrigada novamente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, queria deixar um
um grande abraço à comunidade de Santa Maria, região, a minha Santiago também, né, que sou meio bairrista, né, e também parabenizar todos os colegas advogados nesse mês que a advocacia está em alta. Então, um grande abraço a todos, um bom trabalho e que sejamos cada vez mais saudáveis e felizes. Muito bem, muito obrigada.